Tá usando o higrômetro descalibrado e comprometendo as suas extensões de cílios, minha filha? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai usar o seu higrômetro, como você deve fazer a calibração dele e a cada quanto tempo você deve calibrar o higrômetro. Então por isso, vem comigo que você vai tirar o higrômetro de letra depois desse vídeo. Olá, eu sou a Larissa Costa, trabalho com extensão de cílios há 5 anos e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a dominar o seu higrômetro de uma vez por todas. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você recebe todos os meus vídeos novos em primeira mão. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que todos os dias eu posto conteúdos de qualidade para vocês. E agora, vamos lá! Bom, o higrômetro, para quem não sabe, ele é um aparelho que pode ser ou analógico ou digital, aonde ele vai medir a umidade e a temperatura de um ambiente, do ambiente onde esse higrômetro está inserido. E para algumas profissões, assim como a minha, que sou lash designer ou extensionista de cílios, o higrômetro ele é essencial, porque a gente trabalha com um componente químico extremamente delicado, que é a cola, que é o adesivo usado para a gente conseguir aplicar a extensão de cílios, aplicar os fios sintéticos nos fios naturais da cliente. Ou seja, sem ele, a gente não consegue saber se a gente está dentro da umidade e da temperatura indicadas pelo fabricante da nossa cola. Por isso, agora que você entendeu a importância do higrômetro, eu vou te mostrar como você deve usar ele. Então agora eu vou mostrar para vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender como funciona os dois higrômetros, tá? Trouxe 2 higrômetros aqui para vocês, são os higrômetros mais vendidos lá do Mercado Livre, comprei os 2 pelo Mercado Livre. Então a primeira coisa vocês precisam entender como ligar eles, o que aparece na tela, como é as funções de cada um. Então, ó, esse primeiro aqui, que é maior, a pilha dele é colocada aqui atrás, ó, é uma pilha palito. Então, a única coisa que você precisa fazer é colocar a pilha aqui, ele já liga automaticamente. Ouviram o barulhinho? Ele liga automaticamente. E aí, aqui, ó, a gente consegue ver, ó, aqui em cima, a primeira coisa que mostra é a temperatura, aqui embaixo, na porcentagem, é a umidade e aqui é o relógio, tá? E aqui ele tem 3 botõezinhos que eu vou explicar cada um deles para vocês. Só que antes de eu explicar os 3 botõezinhos para vocês, ele tem, ó, aqui atrás um apoio para vocês deixarem ele assim na mesa de vocês, ó, para ele não ficar caído. Então, com esse apoio, ele fica assim em pezinho. E aí, ele tem esse botãozinho aqui, que para que serve esse botãozinho aqui atrás? Ele é para deixar em Fahrenheit, que é a temperatura que é medida lá fora, né? Mas aqui dentro a gente mede a temperatura em graus Celsius. Então, a gente vai deixar em graus Celsius, não em Fahrenheit, né? Então, agora que vocês já sabem, né, que aqui é a temperatura, aqui é a umidade e aqui é o relógio, o horário. Então, ó, aqui a gente tem 3 botões. Nesse primeiro botão, o Mode, é aonde altera as funções de hora e alarme do nosso higrômetro. Esse ADJ é aonde a gente ajusta as horas e os minutos. E o Memory, quando a gente aperta ele mostra a temperatura e a umidade mínima e máxima. Aqui é a média, mas tem como mostrar a mínima e a máxima, tá? Então, para a gente configurar a hora primeiro, você vai segurar o botão de Mode, manter ele segurado até ele ficar piscando. No botão ADJ, você vai passando, ó, até você encontrar os minutos que você quer. Depois, você vai clicar de novo no botão de Mode para ele passar para as horas. E aí, você vai clicar até a hora que você quer. Aqui, por exemplo, é AM, quer dizer que é de manhã isso. Então, vamos supor que eu vou colocar 10h10 da manhã. Depois, você vai apertar o Mode de novo. E aí, ele vai perguntar para você se você quer em 12 horas, né, que o relógio fique de 12 em 12 horas, ou se é 24 horas. Eu gosto de deixar 24 horas, então é só clicar aqui no ADJ de novo. Clicando no Mode de novo, você consegue configurar o dia e o mês. Então, por exemplo,
Hoje a gente tá no mês 3, aí você vai clicar no molde de novo, ele vai mudar pro dia, aí você vai colocar hoje é dia 5. Clicou no molde de novo, pronto, ó, tá configurado. Agora são 10h11 da manhã, por exemplo. Aí aqui a temperatura e a umidade ele já calcula automaticamente. E se você clicar aqui no Memory, ó, ele vai mostrar a máxima que deu, a mínima e a média, tá? Então, eu sempre deixo assim na média para ver qual é a média que tá aqui no meu ambiente. Então, esse é o primeiro higrômetro. E depois a gente tem o higrômetro menorzinho, esse aqui, tá? Que ele não tem nenhum botão, ó. Ele é um higrômetro mais simples, ele só mede a temperatura e a umidade, ele nem tem relógio. Você vai abrir ele aqui, ó, e a bateria dele, uma vem certa, a outra vem ao contrário. Você precisa tirar a bateria dele daqui e colocar do jeito certo. Conseguir tirar, é só você virar a bateria ao contrário, do lado certo, fechar aqui o higrômetro. E ele já liga automaticamente, ó. Aí aqui aparece os graus Celsius, né? Então, 30,6 a temperatura. E aqui aparece a umidade. Então, ó, esse número grande é a umidade e aqui é a temperatura. Ele é bem simples de usar, tá? Ó, tá quase na mesma coisa os dois, ó. Tá 7 graus, 0,7 graus de diferença, e aqui tá, a umidade tá em 5% a mais aqui nesse higrômetro, mas também a gente acabou de ligar ele. Então, essa é a diferença entre esses dois higrômetros. Esse é maior, então os números acabam sendo maiores, né? Mas ele marca a temperatura, a umidade e o horário. E ele tem mais botões, né? Ele tem mais funcionalidades, que você consegue colocar em Fahrenheit, consegue colocar, consegue programar alarme, colocar dia e hora. E esse aqui é um higrômetro mais simples, onde ele só mede a umidade e a temperatura do espaço. E agora eu vou mostrar para vocês duas maneiras de vocês calibrarem os higrômetros de vocês. Aqui eu tô com os 3 higrômetros que eu tenho, tá? Existe um pacotinho que a Boveda vende que se chama calibrador de higrômetro, mas ele nada mais é do que um ziplock que dentro tem um saquinho de 8 gramas de Boveda com um percentual específico. E quando chegar naquele percentual específico, teoricamente o seu higrômetro tá calibrado. Mas você não precisa desse calibrador de higrômetro específico, tá? Você pode usar um ziplock, ó, comum, tá? É um ziplock comum, normal. Você pode usar um desse. Esse meu é um pouquinho maior, mas tem de tamanhos menores também, desde que caiba, né, o seu higrômetro, a sua Boveda. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir esse ziplock, ó. Você vai abrir esse ziplock e aqui dentro dele você vai colocar a sua Boveda, tá? Minha Boveda já tá aqui. Você vai colocar ela dentro do ziplock e junto, ó, coloquei ela dentro do ziplock e junto com a Boveda, você vai colocar dentro aqui junto todos os seus higrômetros. Então, pode colocar todos aqui junto, tá? Tira o excesso de ar que tem aqui e você vai fechar o seu ziplock bem fechadinho. Esse aqui eu encontrei no mercado mesmo, tá? Ó, deixei ele bem fechadinho. E você vai deixar desse jeito, ó, a Boveda e os seus higrômetros, vai deixar desse jeito aqui dentro do ziplock por 3, 4 dias. E depois disso, lá pro terceiro, quarto dia, os seus higrômetros, eles devem estar com o percentual do seu Boveda. E se não tiver, daí é a variação dele. Por exemplo, ó, o percentual da minha Boveda é 62%, tá?
Então, o meu higrômetro, os meus higrômetros, eles têm que estar nessa porcentagem depois de 3, 4 dias. Se caso não tiver nessa porcentagem, é a variação do higrômetro, tá? Então, por exemplo, vamos supor, ó, esse higrômetro aqui, ele tá em 66. Tudo bem que eu acabei de colocar, mas tô dando um exemplo aqui. Quer dizer, depois de 3, 4 dias, se ele ainda continuar em 66, quer dizer que essa é a variação dele. Então, ou seja, 4% a mais do que é a minha boveda, ou bóveda, né? E aí, o que você faz? Anota atrás desse higrômetro que a variação dele é de 4% a mais, para você não esquecer disso, tá? Mas isso não interfere em nada, você pode usar normalmente, é só você precisa lembrar que a variação dele é um pouquinho maior. E agora eu vou mostrar para vocês como você pode calibrar o seu higrômetro sem usar a boveda. Você vai precisar de um pote plástico, desde que tenha tampa e que a tampa feche bem. Você vai precisar de um pouco de água, pode ser filtrada ou da pia. Você também vai precisar de sal e um medidor. Não precisa encher muito o medidor, tá? Mas você coloca esse sal dentro do medidor e você vai misturar água nesse sal, até fazer uma pastinha. Então, você vai colocar um pouquinho de água até fazer uma pastinha com esse sal. Não coloca muita água, porque depois você vai ter que jogar fora se ficar muito aguado, ó. Já formou uma pastinha, o que a gente pode fazer? Pegar uma espátulazinha e dar uma mexidinha para mexer bem essa pastinha, ó. Para misturar bem a água com o sal, tá? É sal de cozinha mesmo, normal, aqueles brancos que a gente usa. E a água pode ser filtrada ou pode ser da pia mesmo. E aí, ó, ele formou essa pastinha, estão vendo? Se tivesse excesso de água, você jogava fora. Mas, ó, tem a pastinha, estão vendo aqui? Depois que formou essa pastinha, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu pote plástico, é um pote normal, ele só precisa fechar bem. Você vai colocar a sua misturinha aqui, ó, de sal com água, vai continuar dentro do medidor, tá, gente? Vocês não precisam tirar do medidor. Coloca desse jeito dentro do medidor e você vai colocar os higrômetros aqui dentro. Ó, vou colocar os meus 2 higrômetros aqui dentro, desse jeito. Fechar esse meu pote plástico, fechar bem, não deixar ele aberto, ó. Deixei tudo fechadinho aqui, a misturinha e os higrômetros tudo fechadinho dentro do pote plástico. E aí, você vai deixar ele desse jeito, fechadinho, de 18 a 24 horas. E aí, o seu higrômetro vai estar calibrado depois disso. Larissa, mas e de quanto em quanto tempo eu devo fazer a calibração do meu higrômetro? O higrômetro, ele precisa ser calibrado a cada 12 meses. Então, uma dica para vocês: anota numa etiqueta e cola no higrômetro quando foi a última vez que você fez a calibração dele, para não passar do prazo. Agora que você sabe tudo sobre como usar o higrômetro e como calibrar ele, eu peço que você comente aqui para mim se ficou alguma dúvida ou se você conseguiu entender tudo que eu te expliquei. E já manda esse vídeo aqui para sua amiga Leste, para o seu parceiro que precisa aprender tudo sobre o higrômetro. Um beijo e até o próximo vídeo!